dia, pessoal. Hoje eu estou feliz porque na aula passada, no final da aula, algumas pessoas continuaram na aula para me perguntar sobre mestrado, sobre futuro. Fiquei bem feliz. Então, se você também tiver dúvida, pergunte. Eu vou ficar super feliz se eu puder ajudar em alguma coisa. E no nosso trabalho do semestre, a gente está no ponto de definir problemas, e através dos problemas das áreas de interesse da gente, a gente foi procurar bibliografia e leu pelo menos um artigo. Algumas pessoas leram vários artigos, eu sei, e algumas pessoas gostaram do tema, algumas pessoas não gostaram do tema, e eu espero que tenham lido outros artigos. E a ideia é que nesse ponto, todo mundo que não tiver, corra um pouquinho atrás, todo mundo deve ter identificado uma área de interesse, que pode ter a ver com uma sub-área da computação ou com um problema em particular. Isso aí a gente acabou identificando um pouco mais conscientemente ou um pouquinho menos conscientemente, através da escolha do artigo ou dos artigos que cada um fez. Isso aí é legal, porque daí cada um pode analisar, principalmente quando essa escolha foi um pouco menos consciente, do porquê você escolheu aquele trabalho, né? Se é por causa da tecnologia, da computação empregada ou da área de aplicação. Bom, agora, a partir dessa identificação, a gente vai começar o nosso próximo tópico, que é o penúltimo, na verdade, o último, porque o de objetivos a gente já falou, do conjunto de slides da disciplina. Então, esse é um passo muito importante. A partir da definição, a partir dessa primeira exploração de assuntos possíveis, artigos possíveis, de escolher e pôr a mão na massa, né? Fazer a leitura dos primeiros artigos, a gente vai identificar um tema ou um problema e vai começar a nossa revisão bibliográfica. Esse é o tema dessa semana, então. Vamos começar olhando os slides que falam sobre isso. E o início é um início assim, muito inocente, mas muito importante ao mesmo tempo. E daí o tópico diz: leitura de resumos, às vezes chamado de surveys, às vezes chamado de tutorials, como eu falei, são um bom começo para iniciantes. Iniciantes, nesse caso aqui, eu interpretaria como iniciantes na área, naquela sub-área. Vocês já são quase engenheiros, já passaram da metade do curso, né? Acho que todo mundo vai se formar, né? Pô, já estão no 6º semestre, nessa altura já quem era para desistir já desistiu, e agora é a hora da gente se preparar. E é legal porque às vezes a gente vai querer desenvolver um trabalho, identifica uma lacuna, uma oportunidade de desenvolvimento de projeto, ou é mudado da área de alguma empresa, sai de uma área, de um departamento para outro departamento, para outra área, ou às vezes quer ou precisa mudar de empresa e, portanto, de área, muitas vezes. E aí a gente se depara com uma nova área que a gente precisa se informar o mais rápido possível e o mais profundamente possível. E daí como é que a gente vai fazer? A gente vai adotar o mesmo procedimento que a gente vai fazer aqui neste nosso treinamento. Como esse primeiro slide sugere, um bom passo, que é o nosso primeiro passo a partir de agora, é a gente identificou uma área ou um problema, vamos procurar surveys, vamos procurar resumos, vamos procurar tutorials sobre essa área. E a gente tem vários surveys nas várias áreas. Bom, o que são esses surveys ou tutorials? Como a gente já falou, e daí como o nosso tema é esse, eu vou repetir brevemente, normalmente um dos caras mais famosos de alguma área, de alguma sub-área, convida ou abre espaço, né, faz uma chamada de trabalhos, como a gente diz, ou seja, convida publicamente ou particularmente vários pesquisadores, os pesquisadores mais importantes e o pessoal de indústria mais importante que trabalha naquela área, para enviar, a gente chama de submeter artigos
para ele. Ou ele convida, você poderia, se você que é especialista nessa sub-área, você não poderia escrever um artigo sobre isso, sobre aquilo? E daí ele, que é o cara que tem uma visão macro da área, tenta pegar vários artigos das várias sub-áreas, dos vários aspectos daquela área, dos vários tipos de sistemas daquelas áreas, das várias abordagens, tecnologias, metodologias e aplicações daquela área, para fazer um compilado sobre isso, que é o survey, que é o tutorial. E daí por isso que é importante a gente começar a buscar um artigo desse, para a gente não ficar lendo muitos fragmentos no início, para a gente já ter uma ideia geral. É legal fazer isso, e daí a gente já conseguir identificar possibilidades para o nosso problema, para resolver o nosso problema. Então esse é o primeiro passo, procurar surveys ou tutorials. Bom, onde procurar esses caras aí? Bom, Googles da vida, mas quando a gente quer fazer uma busca mais focada, no site da I3E, i3e.org, na biblioteca digital, acm.org e assim por diante, nas grandes instituições que publicam. Em particular, tem algumas publicações, alguns periódicos que fazem isso, que são os Proceedings of the IEEE, Proceedings da I3E. Tem o Computing Surveys, tem o Lecture Notes in Computer Science. Esses três são os caras que mais trazem surveys, embora, claro, outros periódicos, outras revistas, né, publicadas periodicamente, mensalmente, a cada 2, 3 meses, por exemplo, publicam. Em particular, tem as duas publicações, as duas flagships, as duas publicações assim, mais importantes da área, que são na I3E, a I3E Computer, né, e cada mês tem um assunto de capa, como eu falei para vocês, e é uma publicação interessante para a gente assinar, inclusive. E daí, o survey da Computer é um survey muito pequenininho, e daí ao invés dele, do autor, analisar, por exemplo, 30, 50, às vezes 150 publicações, ele vai convidar um número pequeno, às vezes 4, 6 autores importantes. Mas daí, com esses autores importantes, se você ver as referências bibliográficas deles, você vai encontrar coisas interessantes. Em particular, autores que se repetem, referências que se repetem nos vários autores. Vocês podem já imaginar que essas referências bibliográficas repetidas devem ser caras importantes, que todo mundo julga importante citar e se baseia nesses caras, né? Esse é um ponto-chave para a gente identificar quem são os caras que lideram as sub-áreas. Bom, então essa é a primeira coisa. Segundo tópico do primeiro slide ainda fala da gente fazer pesquisa em outras áreas do conhecimento. Fazer revisão sobre as técnicas de computação aplicadas, sobre as áreas de aplicação e sobre as aplicações já tentadas na mesma área ou áreas equivalentes, que é evitar reinventar a roda. Então a ideia é a seguinte: você identificou alguma coisa que te interessou muito, uma aplicação usando um conjunto de técnicas de computação. Como é que você vai continuar a revisão bibliográfica? Você vai procurar o mesmo tipo de problema, portanto a aplicação, resolvida usando outras técnicas de computação. Você vai procurar também a mesma técnica de computação resolvendo outras classes de problemas. Você vai procurar técnicas similares de computação que realizam a mesma classe, o mesmo tipo de problema. Então você vai abranger, né? Você vai olhar aquela aplicação num escopo um pouquinho mais amplo e ver outras técnicas de computação que resolvem aquelas outras aplicações similares. Legal? Então, revisão bibliográfica um pouquinho mais extensa do que a gente pode imaginar. O segundo slide sobre revisão bibliográfica fala um pouco do que a gente reforça o que a gente acabou de falar. E ele diz o seguinte:
que a gente sempre deve apresentar estudos de referência. O que são estudos de referência? São estudos que servem de referência para outros estudos. E como a gente identifica isso? São aqueles que os autores importantes citam, ou que muitos autores citam. Há citações em comum. Então, quando a gente começa a ler o primeiro, o segundo, o terceiro artigo, a gente já vai vendo, nossa, esse cara aqui, ou esse grupo de pesquisa. Então, às vezes tem empresas super importantes, ou universidades super importantes naquela sub-área, e às vezes, e daí tem os nomes dos autores, e é legal ir lá nas referências e ler o nome de todos os autores. Porque às vezes o nome do último autor é que se repete, que é o orientador. Então, às vezes, por exemplo, tem vários doutorandos ou recém-doutores que trabalham numa equipe, e daí eles que fazem a pesquisa tipo mão na roda. Mas a orientação, né, a gerência do projeto grande está nas mãos de um pesquisador mais experiente. E normalmente ele pode ser citado como o último autor. Então, às vezes, o último autor é o cara que se repete nas várias publicações. E os primeiros autores são o subprojeto de um grupo de doutorandos, o subprojeto de um pessoal que faz, sei lá, livre docência, o pessoal que ainda não, né, que está, entre aspas, começando na carreira de pesquisa. Beleza? Então, importante ficar atento a isso também. E o segundo tópico desse segundo slide é que pode ser mais ou menos semelhante à abordagem que foi utilizada. Então a gente pode ver variações. E se eu pegar uma abordagem parecida, por exemplo, também de IA, mas ao invés de tratar de redes neurais tipo A pode ser tipo B, ou ao invés de ser redes neurais, podia ser algoritmos genéticos, ou etc, etc, etc. Então, eu vou estender tanto a abordagem, a técnica de computação, quanto a aplicação. E aquela técnica usada num outro sistema, numa outra aplicação similar. Legal? Então, isso. No terceiro slide, já fala das fontes bibliográficas. A gente já chegou a citar isso, mas é importante a gente dizer. As principais fontes bibliográficas são livros, né? Normalmente com conhecimento mais consolidado, artigos, e artigos tem de periódicos e de eventos. De periódicos são as revistas, que normalmente trazem, como a gente falou, estudos mais aprofundados, principalmente das revistas importantes, as revistas da I3E, da CM e assim por diante. E dos eventos. O que são os eventos? São os congressos, os simpósios, as conferências, os workshops. Legal? Nos eventos, normalmente se tem as coisas mais recentes. Por quê? Como a gente falou, quando existe, sei lá, uma publicação, quando vai haver uma publicação, por exemplo, um evento, existe o que a gente chama de chamada de trabalhos. Então, tem um cartazinho, né, e uma divulgação, fala, olha, quem quiser publicar no 80º Congresso Brasileiro de Redes de Computadores. Então, aí tem lá os subtemas, e daí o formato para o artigo, limite de páginas, e uma data limite. Fala assim, o congresso vai ser em, sei lá, dezembro, o prazo para você enviar é 1º de outubro. Então, como os pesquisadores, as indústrias, os desenvolvedores enviam seus trabalhos para o congresso até outubro e a publicação já em dezembro, nos eventos aparece o que tem de mais novo. Por outro lado, nos eventos, normalmente as publicações são mais curtas, de 4, 6, 8 páginas normalmente. Então, são artigos recentes, o que tem de mais novo, por outro lado, mais superficiais, ou muitas vezes superficiais. E também a qualidade dos trabalhos nos eventos flutua muito, principalmente nos eventos que não são super top de linha. Mesmo em bons eventos, a qualidade dos trabalhos varia muito. Então, às vezes, tem algumas que são só propostas, ainda nem tem implementações, ou se não tem resultados, ou não tem resultados contundentes, tem só uma primeira leva de resultados. E também é uma forma de quando você faz mestrado, por exemplo, ou está começando o doutorado, enfim, começar a publicar e a testar a sua ideia, testar o seu projeto. Inclusive, no TCC, por exemplo, na iniciação científica, muito mais, é bem possível enviar
trabalhos para eventos. Às vezes eventos locais, do tipo congressos brasileiros ou latino-americanos, e quando o trabalho está um pouquinho melhor, já para congressos internacionais e coisas assim. Nos periódicos, os periódicos de bom nível, já a coisa já é um pouquinho diferente, porque eles têm chamada de trabalho o tempo todo, porque eles já são periódicos, eles são publicados 12, 6 ou 4 vezes por ano, por exemplo. Nesses casos, principalmente nos periódicos importantes, nas revistas importantes, nos journals, né, por exemplo, dos eventos muitas vezes são chamados de proceedings. Então você vê proceedings é de eventos, tá? Então em português normalmente o pessoal chama de anais. Anais do terceiro Congresso Brasileiro. Então, e internacionalmente mais proceedings do enésimo Congresso Internacional, tal. As revistas, né, ou journals, os mais importantes, mais concorridos, que muitas pessoas acabam lendo e, portanto, citando o seu próprio artigo, esse processo de revisão pode levar muitas etapas, ter muitas etapas. Então você submete, o cara fala, bom, só que tem que alterar e coloca uma lista de alterações. Aí você altera e daí os revisores, normalmente é um grupo de revisores, vários revisores, fazem um monte de sugestões e fica nesse processo. E normalmente, as boas revistas na área de computação, você demora 2, às vezes 4 anos para publicar numa revista de ponta. Então, os trabalhos são super consolidados, super detalhados, com resultados já, né, trabalhos maduros que você pode confiar, mas eles refletem pesquisas que já foram feitas há algum tempo. A boa notícia sobre isso é que as coisas, principalmente que vêm das universidades e dos grandes centros de pesquisa, demoram um tempo para chegar no mercado. Então, vocês vão notar que às vezes pesquisas publicadas há vários anos ainda são super atuais para serem usadas no mercado. Várias soluções, vários produtos de mercado não incorporam soluções que às vezes foram publicadas há bastante tempo. Inclusive porque muitos desenvolvedores não fazem esse trabalho de revisão bibliográfica, eles tentam reinventar a roda e às vezes já tem soluções muito melhores, às vezes mais fáceis, já, né, provadas que são melhores, enfim. Então é um trabalho muito legal, inclusive para a vida profissional da gente, né? Isso, o terceiro slide, fala um pouquinho sobre isso. Fala sobre o processo de submissão, às vezes tem datas limites, principalmente para eventos, e às vezes o processo de seleção é contínuo para periódicos, por exemplo. Normalmente há revisões, né, nos eventos, normalmente uma rodada de revisão com alguns revisores, por exemplo 3, e daí os textos, né, os artigos com melhores notas dos revisores entram no evento. E antes de entrarem no evento, tem uma rodada dos autores receberem as revisões, fazerem as alterações pedidas e ressubmeterem, ou seja, mandarem, mas normalmente nesses casos a publicação já está confirmada. No caso dos periódicos, como a gente falou, esse processo pode ter, ou normalmente tem várias rodadas, né? O artigo vem e volta, principalmente quando você for iniciante na publicação de trabalhos assim de grande volume, de grande impacto, e certamente vai entrar numa fila e vai demorar vários anos para ser publicado. Inclusive, se você pegar alguns periódicos, desses que a gente está falando, né, de I3E, ACM e tal, dá uma olhada, a data da publicação, e normalmente tem um submetido em, e daí você vê quanto tempo ele demorou entre a submissão, entre o envio da proposta do artigo e a publicação efetiva. E, por fim, as fontes mais recentes e mais específicas costumam ser as mais fortes. Mas não só isso, né? É legal que os autores também sejam legais, né? Que sejam grupos consolidados e tudo mais. Mas isso aqui já é uma boa dica, artigos recentes e específicos. Embora também os clássicos sejam muito bons. Os clássicos, tipo os grandes caras da área, que
publicam textos que servem de referência por muito tempo, né? Às vezes tem esses autores que, por exemplo, criam uma nova área, uma sub-área, lançam as sementes de conhecimento e daí todo mundo, por bastante tempo, acaba colhendo aqueles frutos. Essas fontes também são importantes. No próximo slide fala sobre leitura crítica. Bom, a primeira é que, conforme a gente vai amadurecendo profissionalmente, a gente não deve levar tudo que a gente lê como verdade. Isso a gente aprendeu, achar bastante tempo na internet, e a gente vai aprender também na pesquisa científica. Então, todos os autores, inclusive nós, quando vamos submeter, a gente, embora relate exatamente o que aconteceu, a forma do relato, claro que tende a valorizar o trabalho da gente. E vocês vão fazer esse exercício também na proposta do projeto de vocês. Por exemplo, vocês vão tentar convencer quem lê que o trabalho de vocês, a proposta de vocês é relevante, é importante, vai trazer bons impactos, ou para a área, para a computação, ou para a aplicação, para os usuários. Esse é um trabalho, isso faz parte do trabalho, né? A venda do peixe. Mas isso, claro, dá margem para ter trabalhos não tão importantes e gente que leva muito, né, que, enfim, faz muita maquiagem para apresentar os resultados. Portanto, leitura não é apenas um aprendizado. Cada vez mais na vida profissional da gente, a gente vai ler, mesmo em fontes confiáveis, com espírito crítico. E daí, os subtemas. Questionar a validade das informações. A leitura deve produzir questionamentos. Mas será que... Por que o cara fez isso? Por que o cara não fez de outro jeito? Será que se ele fez desse jeito mesmo? Se ele fez desse jeito, os resultados são coerentes com a forma que ele fez? Se ele tivesse feito de outras formas, da forma A, como eu imagino fazer, como seriam os resultados? Que tipo de resultados, que alteração nos resultados eu esperaria? Legal? Esse tipo de exercício é um exercício bem importante para a gente fazer. E perguntas sem respostas podem ser candidatas a temas de pesquisa. Legal? Então, esses questionamentos, além daqueles que o próprio autor fez, que a gente falou, que ele deixa claro, normalmente no final do texto, né, em trabalhos futuros ou pesquisas futuras, coisas assim. Também em lacunas que você vai falando, cara, não pensou nisso. Olha, e se o cara fizesse de outro jeito? Acho que seria melhor. Um outro cara, numa outra aplicação, usou uma outra técnica, né? Ou, poxa, isso aqui não serve só para essa aplicação. Se fosse para outra aplicação, poxa, isso aqui ia ser melhor ainda. Tá bom? Então, esse exercício é um exercício bem legal. E, além disso, os dois próximos slides falam de perguntas-chave durante a leitura. Então, que a gente vai exercitar durante as próximas leituras. De onde o autor parece tirar as ideias? Legal? E daí, um questionamento. Isso tem que ficar claro quando a gente for escrever o nosso próprio trabalho, a nossa própria proposta. Por quê? Se não estiver claro, o trabalho pode ser fraco. Conclusão da autora aqui. O que foi obtido como resultado desse trabalho? Se não for possível resumir em poucas palavras, o texto deve estar confuso. Bom, a gente já falou, inclusive, que tudo isso acaba sendo resumido em 1 ou 2 parágrafos no abstract, beleza? E daí a gente vai resumir isso e depois na seção final, na seção de considerações finais ou conclusões, isso volta também numa seção pequenininha. Então o cara tem que ter poder de concisão e deixar claro o que ele obteve. Mais uma. Como esse trabalho se relaciona com outros na mesma área? A gente acabou de falar disso, isso é um outro exercício importante. Se não estiver claro, cabe ao leitor realizar comparações e possivelmente encontrar falhas. Na verdade, normalmente os autores não deixam isso tão claro.
isso é um trabalho de cada um. Normalmente os autores estão focados naquele trabalho dele. Mas a gente que não está focado ainda, que está fazendo uma exploração ou que está querendo fazer uso em outros trabalhos, em outras aplicações ou em outras técnicas de computação, a gente vai olhar isso com um olhar clínico. Outras perguntas. Qual seria o próximo passo razoável para dar continuidade a essa pesquisa? Legal? Então, o que foi feito na geração anterior? O que está sendo feito agora? O que deve ser feito na próxima geração? E você pode fazer, até proponho para você fazer, ideias bobinhas assim de aplicações que parecem super bem resolvidas. Por exemplo, eu citei do Google Maps, por exemplo, né, algumas gerações atrás, ele, por exemplo, ele dava o menor caminho, mas não levava em conta o trânsito. Aí passou a levar em conta o trânsito. Às vezes ele pode não levar em conta, enfim, será que ele leva em conta o que ainda vai acontecer? Fluxos que ainda estão chegando? Condições das estradas? Eu falei para vocês em locais mais rurais. Estradas de terra e perfil do motorista. Por exemplo, tem motorista que quer ir pelo caminho mais curto. Tem motoristas que querem evitar pedágio. Tem motoristas que querem chegar o mais rápido possível. Ou o mesmo motorista, em algumas situações, ele pode querer uma coisa, em outras situações ele pode querer outra. E daí poderia ser legal a gente poder configurar perfis para as mesmas aplicações. Por exemplo, além das APIs que servem, por exemplo, para eu pintar as estradas, né, colocar cores, por exemplo, eu poderia inserir ícones, inserir estabelecimentos, pontos de referência, por exemplo, vem aqui na minha casa, vem por esse caminho, e daí eu poderia colocar ícones, aqui é a casa do fulano, aqui é a casa, e daí toda vez que eu abrisse o meu aplicativo, apareceria aquele mapa. As pessoas com quem eu tenho mais contato, que poderiam dar acesso à informação via celular, poderiam aparecer no meu mapa. Poderia fazer um monte de coisas. Então, o que eu poderia fazer mais numa aplicação, num aplicativo? Pensa num aplicativo que você usa, qualquer um, o mais banal que seja. Pode ser uma rede social. O que ele fazia quando eu comecei a usar? O que foi incorporado? Aí às vezes eles têm pouca reinvenção de roda, você sabe. Às vezes eles incorporam funcionalidades via incorporação de empresas, mas às vezes eles desenvolvem funcionalidades parecidas com as dos outros. E o que tem de novo? O que houve de novo? E o principal exercício é, observando esse trajeto, o que vai ter nas próximas gerações, o que vai ter na próxima geração e nas próximas gerações. O que os concorrentes fazem e esse não faz. E o que tem para ser feito ainda. Legal? Observem, um ótimo exercício para a gente fazer. Isso não só, obviamente, para esse trabalho, né? Para trabalho de pesquisa, mas trabalho de mercado também. Né? Você vai ser um desenvolvedor, isso é essencial. Fazer esse exercício. O que mais? Que ideias de áreas próximas poderiam ser aproveitadas nesse trabalho? Então, possíveis melhorias ao trabalho e pode dar origem a hipóteses de pesquisa. Então, é um pouco do que a gente tinha falado, da gente fazer a pesquisa bibliográfica não só no foco específico de aplicação, daquela aplicação e daquele tópico de tecnologia, né, de que se usou de computação para resolver, mas em tudo que tangencia aquilo lá, em tudo que circunda tanto a área de aplicação quanto a tecnologia de computação. Inclusive não precisa ser nem tanto da computação, pode ser, por exemplo, da matemática aplicada ou das estatísticas, que vem vindo muito forte em várias sub-áreas da computação. E é legal que a incorporação dessas coisas tem dado resultados super importantes. Depois, próximo slide, fala além da leitura. O que haveria além da leitura? Exposição ao ambiente científico, que é legal.
Ainda que a gente não queira fazer parte, é legal a gente sempre ficar ligado no que está acontecendo, porque normalmente isso antecede, os resultados da pesquisa científica antecedem o que acontece no mercado. Então você observando, você tem sinalizações do que pode acontecer no mercado. E se você tiver esse espírito crítico bem desenvolvido, você pode conseguir identificar o que de todas essas possibilidades desenvolvidas já no meio científico, o que se adequaria mais às necessidades de mercado, o que teria mais sucesso se desenvolvido, né, se incorporado aos sistemas de mercado. Leitura de resumos dos principais periódicos, e daí, como eu falei para vocês, hora de começar a pensar, principalmente quando vocês começarem os estágios. Eu acho que alguns já devem ter começado, alguns talvez estejam pensando em começar, e vários vão começar, não vão demorar muito para começar, talvez o ano que vem, não sei, em ser membro dessas instituições, ou pelo menos via PUC, visitar e olhar o que esses periódicos publicam, em particular as flagships, a I3E Computer e a Communications da CM. Participação em palestras, seminários e sessões de defesa. Por exemplo, na PUC tem o mestrado em telecomunicações, né, em telecom, e na Unicamp tem mestrados em um monte de áreas, tanto no Instituto de Computação, no IC, como na Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação, na FEEC, em particular no DCA, que é o Departamento de Engenharia de Computação e Automação Industrial, que faz parte da FEEC. Tem praticamente todas as sub-áreas de computação, lógico que tem de microeletrônica também, para quem gosta mais de hardware, por exemplo. E as sessões são públicas, então se você passa a seguir os programas, né, não são chamados de cursos de pós-graduação, os programas de pós-graduação do IC e da FEC, e começar a visitar lá, eles publicam murais na internet com as defesas, e daí você pode ir lá e assistir essas defesas. Essas defesas são muito legais, são sessões públicas, então é só você aparecer lá e entrar na sala e assistir as defesas. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre as defesas de tese e as defesas de TCC, que é um assunto bem interessante. Vocês vão gostar. E daí é legal participar e ver as defesas dos outros, né? Outras pessoas defendendo as suas ideias. Mais slides. Sistematizando a pesquisa bibliográfica. Então, nesses próximos 2 slides, o tema é esse aí. O que a gente tem? Buscas desorganizadas resultam em resultados ruins e falta de segurança. Então, item claro, buscar organizadamente, buscar com foco nas aplicações e nas técnicas e nas instituições sérias. Passos sugeridos: listar títulos de periódicos e eventos relevantes, obter a lista de artigos publicados nos 5 anos nesses veículos, selecionar títulos que tenham relação com o tema, ler os abstractos dos artigos. Legal? Foi um pouco do que a gente falou, os autores tentam vender pelos abstractos, e daí, se você gostar, daí você lê. Inclusive, quando depois, profissionalmente, né, você não tiver acesso à biblioteca digital, pelo menos não extensiva como a PUC dá, você poder selecionar o que você vai comprar, o que você não vai comprar. Normalmente não é caro. Às vezes, bom, o problema é o câmbio, né, mas às vezes é, por exemplo, $5. E se você for comprar um artigo, talvez não seja muito caro. Agora, o problema é se você quiser comprar muitos e principalmente se não conseguir identificar artigos bons, autores bons. Então, esse treino aí vai aguçar o seu sentimento de como detectar isso aí. Outros passos: ler artigos de alta relevância, fazer fichas de leitura. Então, ou você classificar nas pastas, né? Enfim, colocar em um monte de pastas, e as pastas, a ideia é que não sejam só sobre temas, por exemplo, que tenham a ver com relevância. Ok? Uma outra coisa: verificar títulos de artigos mencionados na bibliografia de cada artigo.
que pareçam relevantes, incluí-los na lista de leituras. Então, enquanto você está lendo, você vai vendo as citações. Nas citações, que às vezes vem um númerozinho entre colchetes, às vezes vem o sobrenome do primeiro autor e o ano, e assim por diante. Aí você vai lá na bibliografia ou referências bibliográficas e vê. Você pode procurar esse título também. Verificar a necessidade de leitura de artigos de média e baixa relevância, principalmente quando a gente estiver numa sub-área muito nova. Quando a gente estiver em alguma coisa que está começando, então às vezes você pode pegar, sei lá, né, eventos não tão divultos só para ver o que as pessoas estão trabalhando. Como terminar a pesquisa bibliográfica? Má notícia, a revisão bibliográfica nunca termina, principalmente na nossa área, que o tempo todo tem gente trabalhando nas áreas mais legais, inclusive nas que provavelmente você quer trabalhar, tem um monte de gente que também quer trabalhar, né? Que são as coisas que despertam interesse. Então, sempre tem coisas novas e a gente vai estudar a vida profissional inteirinha. E por isso que é legal a gente, nesse momento, identificar as coisas que mais movem a gente mais gosta. Isso é legal. Importante também para você se inserir no mercado de trabalho e não entrar numa empresa ou num estágio simplesmente porque foi a primeira empresa que te aprovou ou porque você vai ganhar R$100 a mais por mês. Não, às vezes tem outras coisas mais importantes que tem a ver com progressão na carreira, tem a ver com treinamentos que a empresa vai oferecer, tem a ver com a sub-área, a área que você vai trabalhar, a grande área, se você vai trabalhar com desenvolvimento, com suporte, com testes, o que você quer fazer, que oportunidades você vai ter, enfim, você tem um rol de coisas grandes, né, vários aspectos para você levar em conta para fazer a sua escolha. Pensa que você está numa área que, mesmo na pandemia, é uma área super requisitada, as empresas ficam buscando o tempo todo, há várias décadas, profissionais. Os profissionais faltam no mundo todo, na nossa área, e embora não seja para você se sentir então eu sou o bonzão, por outro lado, você também não vai ir só com a maré. Então você vai se planejar a sua vida profissional, o seu futuro profissional. Você vai levar em conta esses vários aspectos. Depois de concluir que a revisão bibliográfica nunca termina e, portanto, a gente vai continuar esse processo de aprendizagem o tempo todo, o trabalho de pesquisa termina. Então, tanto o seu TCC, se você for fazer pós-graduação, quanto o projeto nas empresas, tem que ter um começo, um meio e um fim. Você tem que cumprir algum objetivo, porque se você quiser resolver os problemas do mundo e atacar um projeto que nunca vai terminar, não vai adiantar nada. Então você tem que focar em algum aspecto, em alguns aspectos do problema e resolver aquele aspecto até aquele ponto que você definiu. Então é importante você definir o foco do seu trabalho e os limites do seu trabalho. E como é legal isso? Primeiro, observando dos outros. O último item, é importante notar que a revisão bibliográfica não produz nenhum conhecimento novo. O conhecimento já foi produzido pelo cara que publicou, né? Então a gente vai atrás do que outros publicaram para a gente poder ver o que aconteceu e identificar as lacunas, o que não foi desenvolvido, e daí a gente poder inovar. Legal? O último tópico desse nosso conjunto de slides fala sobre o objetivo. O objetivo é uma das coisas mais importantes, um tópico razoavelmente simples, mas fundamental para deixar claro o que a gente quer fazer. Portanto, a gente vai observar alguns aspectos dele. Bom, no primeiro slide sobre o objetivo, diz que o objetivo de pesquisa deve ser diretamente verificável ao final do trabalho. Portanto, é legal, e a gente já falou, que é legal que a gente coloque métricas quantitativas para poder verificar se o objetivo foi cumprido ou não. Por exemplo, se melhorou, se piorou, em quantidade, em qualidade, em frequência, em tempo de execução, o que quer que seja, tá? Deve atestar a qualidade do que está sendo proposto. Verbos:
demonstrar, provar e melhorar. Embora demonstrar, para falar a verdade, eu não gosto muito, porque eu acho que fica um pouquinho atrelado à matemática, e pelo menos nos TCCs, nos mestrados, eu acho demonstrar um pouquinho, uma palavra um pouquinho forte. Talvez mostrar, então, tá bom? Portanto, verbos para o objetivo do trabalho. E ter métricas associadas. Existem métricas qualitativas e métricas quantitativas. As métricas quantitativas são muito mais claras. E se você tiver dúvida, procure, vou sugerir também, um artigo que fala sobre métricas qualitativas, caso a gente precise colocar, mas no primeiro momento, métricas quantitativas, ok? Um outro slide, segundo slide sobre o objetivo, deve mostrar que foi identificado um problema que ainda não tinha sido resolvida, e você vai identificar fazendo uma pesquisa bibliográfica, dizendo, olha, esse artigo aqui fala disso, 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 ele resolveu tal problema, mas não focou em tal subproblema, né, que é o que você vai focar. E deve apresentar a solução dada, sempre na abordagem top-down, como a gente falou. Ideia geral, arquitetura do sistema, depois dos módulos, até descer, talvez até num pseudocódigo, do núcleo do algoritmo que resolve o seu problema. Questões apresentadas por um avaliador. Então, como todo o trabalho vai ser avaliado, pode ser avaliado por uma banca, no caso do TCC, do mestrado, do doutorado, pode ser pelo seu diretor, pelo cara responsável lá, o diretor financeiro e assim por diante. Qual questão proposta, que pode ser a questão de pesquisa ou questão de desenvolvimento, é uma boa questão? Vale a pena respondê-la? E por isso que você colocou a justificativa já. Você, identificou o objetivo e a justificativa. A justificativa é isso aqui. Disse por que é bom desenvolver. O aluno conseguiu convencer que a questão foi respondida adequadamente? Então você vai, para fazer isso, você vai falar de vários trabalhos que resolvem aquela questão, como resolvem aquela questão, o que ficou sem responder, e vai mostrar que você respondeu aquela questão, principalmente com métodos quantitativos. E o aluno fez uma boa contribuição, uma contribuição adequada ao conhecimento? Principalmente, ele integrou os vários conhecimentos das várias disciplinas que ele viu na graduação e ele estendeu os conhecimentos vistos na graduação para pelo menos uma sub-área do conhecimento e aplicação em algum problema? Legal? Esses são critérios importantes para você começar a se preocupar. Objetivos do TCC. Trabalhos técnicos aceitáveis na graduação e na especialização usam conhecimento já disponível. Como a gente falou, a gente não quer fazer trabalhos inéditos, isso não é um trabalho de pesquisa estrito sensu, tipo estender a fronteira do conhecimento, mas você tem que ser capaz de fazer uma pesquisa bibliográfica razoável para embasar o seu próprio trabalho. Trabalhos científicos, mestrado ou doutorado, devem criar novos conhecimentos. No caso do mestrado, para um ambiente talvez um pouco menor, regional, e no doutorado, certamente, a fronteira do conhecimento mesmo, nível mundial. E depois, finalmente, tem uma referência bibliográfica para esses slides aqui. Tendo visto esses vários aspectos sobre revisão bibliográfica, qual é o nosso próximo passo? Fazer revisão bibliográfica. Então, se você já identificou uma área ou um problema que é de interesse seu, que você gostaria de estudar mais, porque, é impossível você estar no 8º semestre e não ter nenhuma curiosidade, nenhum interesse. Então, você identificou o seu interesse, que pode ser em resolver alguma aplicação, resolver algum problema para algum grupo de usuários ou na própria área de conhecimento, na sub-área quais problemas resolvem.
você vai fazer agora uma pesquisa bibliográfica sobre o tema que você achou interessante. Então você vai começar procurando um survey ou tutorial, como a gente falou, e vai procurar, vai ler primeiro esse survey, pelo menos um, e daí esse survey vai ajudar você a ter uma visão geral da área, dos autores, e talvez abrir novas possibilidades para você. Isso vai ser importante. A partir da leitura desse survey, você vai continuar sua pesquisa bibliográfica por outros trabalhos, por outros artigos, principalmente em periódicos. Você vai fazer isso de 6 a 8 artigos, que é o que a gente vai ler durante o semestre, só que a leitura vai ser feita no começo para a gente poder fazer nossa própria revisão bibliográfica, limitada ainda, de 6 a 8 artigos, e a gente poder identificar o nosso foco de pesquisa. Qual projeto a gente vai propor naquela sub-área. Então agora vai ser mãos à obra. Se você não definiu, se você trocou na última semana o tema, ou se você não tinha lido, aí espero que você tenha lido. Se você não leu, você está vendo, leia, porque a gente vai ter um trabalhinho nas próximas semanas para fazer isso, para fazer a pesquisa bibliográfica, fazer a leitura dos textos, e daí a gente vai fazer nossa própria revisão bibliográfica. Quando você vê o survey, você vai ver a estrutura da revisão bibliográfica, e quando você lê cada artigo dos periódicos, por exemplo, você vai ver em alguma das sessões, normalmente na seção 2, a mesma coisa, uma seção de trabalhos correlatos, né, de trabalhos relevantes das áreas de aplicações similares. E daí você já vai observar como as pessoas escrevem essas sessões. E daí, daqui a um tempo, a gente vai voltar a falar sobre isso e escrever essa seção do nosso trabalho. Revisão bibliográfica ou trabalhos correlatos. Então isso aí, trabalhinho nesse começo, mãos à obra, pesquisa bibliográfica.